A crença instalada sobre o futuro dos motores diesel versus o número específico que a Cummins acabou de revelar termina com uma linha curta impossível de ignorar. Toda a gente disse que o motor a diesel estava morto. Errado. No dia 14 de novembro de 2025, o CEO da Cummins, Jennifer Hunsey, subiu a um palco em Indiana e disse 6 palavras que ninguém estava preparado para ouvir. 6 palavras que fizeram as ações da Tesla cair 4,2% em menos de uma hora. 6 palavras que deixaram engenheiros da Daimler em silêncio absoluto. E tu provavelmente nem soubeste que isto aconteceu. Por que ninguém te contou? A Cummins acabou de anunciar um motor que queima combustível com 43,5% mais eficiência do que qualquer motor elétrico equivalente no mercado atual. Não é um protótipo. Não é um conceito para 2030. Está a sair da linha de produção em Columbus, Indiana, neste momento exato em que estás a ver este vídeo. E o pior ou o melhor, depende de que lado estás, é que custa menos de metade de um sistema de bateria comparável. Pensa nisto por um segundo. Durante 6 anos seguidos, foi-te dito que os caminhões elétricos iam dominar o transporte pesado, que o diesel ia desaparecer até 2030, que empresas como a Cummins iam falir ou reinventar-se, como fabricantes de baterias. Construiu-se uma indústria inteira em cima dessa narrativa. Milhares de milhões de euros foram investidos com base nessa narrativa. Mas o que ninguém te disse foi que, enquanto a Tesla apresentava o seu semi com 6 anos de atraso, a Cummins estava silenciosamente a fazer algo completamente diferente nos bastidores. Algo que vai mudar o que conduzes, o que pagas pelos produtos no supermercado, e quem trabalha na tua zona industrial. Achas que isto muda mesmo tudo, ou ainda há tempo para os fabricantes elétricos reagirem? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o que Jennifer Hunsey revelou a seguir, naquele palco em Indiana, foi a verdadeira bomba. E é aí que esta história deixa de ser sobre o motor e passa a ser sobre algo muito maior. Algo que toda a indústria automóvel tentou esconder durante quase uma década. O projeto tinha um nome interno. Chamava-o LEO. Significa Hedgehog Engine Low Mass, e foi mantido em segredo absoluto desde 2019. Apenas 47 engenheiros tinham autorização para entrar no laboratório principal em Columbus. Cada um deles assinou um acordo de confidencialidade de 12 milhões de dólares. Se falassem, perdiam tudo. Mas o que estavam a construir lá dentro era impossível de esconder para sempre. O LEO não é um motor a diesel tradicional. Também não é elétrico. É algo a que a Cummins chama plataforma de combustível agnóstico, uma única arquitetura que pode queimar diesel, hidrogênio, gás natural ou biocombustível, trocando apenas 3 peças. 3 peças. Não 3 sistemas. Não 3 meses de paragem na oficina. 3 peças que um mecânico substitui em 90 minutos. Em janeiro de 2024, a Cummins fez o primeiro teste real em estrada. Um caminhão Peterbilt 579 equipado, com o LEO percorreu 1.847 quilômetros entre Los Angeles e Denver com uma única carga de combustível. Consumiu 38% menos do que o mesmo modelo com motor convencional. E emitiu 73% menos partículas finas. Tu provavelmente nunca ouviste falar deste teste. Porque a Cummins não fez comunicado de imprensa. Não publicou nas redes sociais. Não apareceu em nenhum canal de notícias. O teste foi feito de madrugada, com placas de matrícula tapadas, e o caminhão regressou ao laboratório antes do nascer do sol. Mas alguém viu. Um motorista de longo curso chamado Marcus Whitfield, 52 anos, parou numa estação de serviço em Grand Junction, Colorado, às 3h17 da manhã. Viu o Peterbilt a abastecer ao lado dele. Reparou que o som do motor era diferente. Mais suave. Mais limpo. Tirou uma fotografia com o telemóvel. Essa fotografia chegou aos engenheiros da Volvo 3 semanas depois. E foi aí que tudo começou a desmoronar para os concorrentes. A Volvo tinha investido 4,8 mil milhões de euros no seu programa de caminhões elétricos VNR Electric. A Daimler tinha colocado 2,9 mil milhões no e-Actros. A Packard estava a 3 meses de lançar a sua nova gama elétrica. E de repente, todos perceberam a mesma coisa ao mesmo tempo. A Cummins não estava atrasada. Estava à frente. Muito à frente.
E pior, estava à frente de uma forma que nenhum deles conseguia copiar rapidamente. Porque o Well não é apenas um motor melhor. É uma reescrita completa de como o transporte pesado funciona. E quando Jennifer Hunsey finalmente subiu ao palco em novembro, ela não estava a anunciar um produto. Estava a declarar guerra. Mas a parte mais perturbadora desta história ainda não chegou. Porque há uma empresa específica, uma que tu conheces pelo nome, que tentou parar este motor antes de ele sair do laboratório. E quase conseguiram. Em março de 2023, aconteceu uma reunião secreta em Stuttgart. 5 executivos. 3 empresas. Uma única agenda para a Cummins antes que fosse tarde demais. Estavam na sala representantes da Daimler Truck, da Volvo Group e de uma terceira empresa cujo nome só foi revelado em documentos judiciais em setembro de 2025. Essa empresa era a Tesla. Sim, a mesma Tesla que publicamente afirmava que o diesel estava morto. A mesma Tesla cujo CEO ridicularizou os motores de combustão durante anos em entrevistas. Eles sabiam algo que tu não sabias. Sabiam que o Well ia destruir o modelo de negócio deles. Não em 10 anos. Em 18 meses. Os cálculos eram brutais. Um caminhão elétrico Tesla Semi custa cerca de $180 mil e tem uma autonomia real de 805 km em condições ideais. Um Peterbilt com motor L custa $94 mil e faz 1.847 km sem reabastecer. Para uma empresa de logística com 500 caminhões, a diferença é de $43 milhões por ano em custos operacionais. Nenhum CFO no mundo escolhe a opção mais cara, quando a mais barata também é mais limpa. E foi aqui que a reunião de Stuttgart se transformou em algo muito mais sombrio. Segundo os documentos divulgados, os 3 grupos tentaram pressionar reguladores em Bruxelas para classificar combustíveis agnósticos como tecnologia não zero, efetivamente banindo o Well dos mercados europeus antes de ele chegar lá. Contrataram 3 empresas de lobby. Gastaram 67 milhões de euros em 14 meses. Falharam. Porque uma engenheira de 34 anos chamada Priya Anand, que tinha trabalhado na Cummins entre 2019 e 2022, decidiu falar. Em junho de 2025, ela enviou 312 páginas de documentação técnica a 3 jornalistas de investigação. Mostrou exatamente como o Well funcionava. Mostrou os resultados dos testes. Mostrou a tentativa de bloqueio regulatório. O artigo foi publicado a 8 de outubro de 2025. Em 72 horas, as ações da Daimler caíram 11%. As da Volvo, 9%. A Tesla perdeu $38 mil milhões em capitalização de mercado num único dia. E ainda nem viste a parte verdadeiramente assustadora. Se ainda não está subscrito a este canal, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Histórias que mais ninguém te conta. Porque o que Jennifer Hunsey revelou no palco a 14 de novembro não foi apenas o Well. Foi o segundo motor. O motor que a Cummins já estava a testar em segredo enquanto o Well ainda estava a ser desenvolvido. Um motor que faz o Well parecer ultrapassado. E esse motor não usa diesel. Não usa eletricidade. Não usa hidrogênio. Usa algo que está debaixo dos teus pés neste momento. Algo que existe em quase todo o planeta. Algo que custa praticamente nada para extrair. E é aí que esta história deixa de ser sobre caminhões e passa a ser sobre ti. Sobre a tua casa. Sobre o trabalho que fazes todos os dias. Porque o que vem a seguir vai chegar à tua vida muito mais rapidamente do que imaginas. O segundo motor chama-se Project Meridian. E o combustível que usa é amônia. Amônia líquida. Para ser exato, o mesmo composto que está nos fertilizantes agrícolas, nos produtos de limpeza debaixo do teu lava-loiça, e que é produzido em massa em 58 países. Custa $0,42 por litro à saída da fábrica. O diesel custa $1,18. A eletricidade equivalente para um caminhão pesado custa $0,89. A matemática é impossível de ignorar. A Cummins começou os testes do Project Meridian em fevereiro de 2024, numa pista privada no Arizona. Um caminhão adaptado percorreu 2.340 km com um único depósito. 0 emissões de carbono. 0 partículas. 0 ruído acima dos 45 decibéis, mais silencioso do que uma conversa normal numa cafeteria. Mas isto não é uma história sobre caminhões.
Esta é uma história sobre o que vai acontecer à tua vida nos próximos 36 meses. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pensa em quantas coisas no teu dia dependem de transporte pesado, a comida no supermercado, o combustível na bomba, os materiais na obra, os pacotes que recebes em casa. Tudo isso é movido por caminhões. E quando o custo de mover esses caminhões cai 67%, o preço de tudo o resto muda. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A primeira fábrica europeia de motores Meridian abre em Aveiro, Portugal, em março de 2027. Sim, em Portugal. A Cummins escolheu Aveiro por causa da proximidade ao porto de Leixões e da rede ferroviária que liga ao centro da Europa. Vai criar 3.400 postos de trabalho diretos. Outros 11.000 indiretos em fornecedores locais. Mas também vai destruir outros. Estima-se que 2.800 mecânicos especializados em motores diesel tradicionais em Portugal vão precisar de requalificação até 2028. As oficinas que não se adaptarem fecham. As estações de serviço que não instalarem bombas de amônia perdem 40% do volume de negócio em rotas de longo curso. Isto não é especulação. São os números oficiais do estudo encomendado pelo Ministério da Economia em setembro de 2025. E há mais. A indústria automóvel ligeira está a observar tudo isto com pânico crescente. Porque se a amônia funciona em caminhões de 40 toneladas, funciona em carrinhas comerciais, funciona em automóveis, funciona em geradores domésticos, funciona em barcos. E a Toyota já confirmou, num comunicado discreto a 22 de outubro de 2025, que está a desenvolver um motor a amônia para o seu modelo Hilux a partir de 2028. A revolução elétrica que te venderam durante 10 anos pode estar prestes a ser ultrapassada antes mesmo de se consolidar. E tu vais ter que tomar decisões reais. Sobre o carro que compras nos próximos 2 anos. Sobre o trabalho que fazes. Sobre onde vives, se trabalhas em logística, mecânica ou transporte. Mas há uma parte desta história que ainda ninguém previu corretamente. Uma parte que envolve um país específico e uma decisão tomada há 11 anos que ninguém percebeu na altura. Uma decisão que vai determinar quem controla o transporte mundial durante o próximo século. O ano era 2014. Num escritório em Pequim, sem janelas e sem placa na porta, 7 homens sentaram-se à volta de uma mesa de madeira. Eram engenheiros, economistas e estrategistas do governo chinês. A reunião durou 14 horas. No final, assinaram um documento de 89 páginas que apenas 3 pessoas no mundo viram desde então. Esse documento chama-se Plano Estratégico 2035 Combustíveis Pós-Petróleo. E previa, com precisão assustadora, exatamente o que está a acontecer neste momento. Em 2014, enquanto o resto do mundo discutia se os carros elétricos eram o futuro, a China decidiu silenciosamente que não eram. Decidiu apostar em amônia. Construiu, entre 2015 e 2024, a maior infraestrutura de produção de amônia verde do planeta, 47 instalações industriais espalhadas por 7 províncias. Capacidade total, 78 milhões de toneladas por ano. Os Estados Unidos têm 11 milhões. A União Europeia, 19 milhões. A China sozinha tem mais capacidade do que o resto do mundo combinado. Tu não soubeste disto porque ninguém te contou. E quando a Cummins anunciar oficialmente o Project Meridian para produção em massa, algo que vai acontecer no primeiro trimestre de 2027, a China vai ser o único país do mundo com capacidade imediata para alimentar essa revolução. Os outros vão demorar entre 8 e 12 anos a construir a infraestrutura equivalente. E nesse intervalo, a China vai exportar amônia para todo o mundo a preços que ninguém consegue competir. Foi exatamente o mesmo manual que usaram com as terras raras em 1992, e com os painéis solares em 2008, e com as baterias de lítio em 2015. Ganharam todas essas batalhas antes do Ocidente perceber que estavam a ser travadas. A diferença desta vez é que tu ainda estás a tempo de prestar atenção. Ainda estás a tempo de fazer escolhas informadas sobre onde investes o teu dinheiro, que carreira segues, que tecnologia compras. Mas essa janela está a fechar-se. E quando fechar, as decisões já vão ter sido tomadas por outros, sem ti.
Jennifer Hunsey sabia disto, quando subiu aquele palco em novembro. Sabia que não estava apenas a anunciar um motor. Estava a tentar acordar uma indústria inteira e talvez um país inteiro, antes que fosse demasiado tarde. A pergunta agora não é se o El e o Meridian vão mudar o mundo. Essa pergunta já tem resposta. A pergunta é quem vai estar do lado certo da mudança. E quem vai ser deixado para trás a vender uma tecnologia que ninguém quer comprar. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. Uma parte que envolve uma carta enviada por Elon Musk ao governo dos Estados Unidos em fevereiro de 2026. Uma carta que pedia algo tão extremo que 3 senadores recusaram sequer comentar publicamente. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.